Eu vou falar hoje. Primeiramente, eu dividi aqui sobre a constituição do nosso ser. Eu vou falar do espírito, alma e corpo. Nós somos triunos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E eu vou falar sobre as dimensões do nosso ser, que é espírito, alma e corpo. E eu vou falar também sobre o processo de santificação. O que é isso? É a restauração da nossa identidade em Cristo. Quem não tem uma vida de santidade não tem uma identidade restaurada. Ele vive com a sua identidade confusa no pecado. Ele não sabe quem ele é, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, ele perde essa imagem e semelhança. A cruz de Cristo veio para nos devolver a nossa filiação em Deus e a nossa condição de filho, nos restaurando e nos tornando santos, amém? Então eu vou falar sobre corpo, alma e espírito, o processo de santificação, a restauração da nossa identidade, e depois eu vou tocar em vários versículos, e depois eu vou falar sobre o namoro, noivado e casamento, vou falar sobre o propósito de Deus, e depois eu vou falar, aí que eu vou entrar nos princípios, na próxima semana, que eu vou falar sobre o amor ao Senhor em primeiro lugar, depois eu vou falar sobre o princípio da autoridade, depois eu vou falar sobre julgo igual, terceiro princípio. O quarto eu vou falar sobre o procurar, o papel do homem e o papel da mulher nesse relacionamento, nessa proximidade. Vou falar sobre a amizade, o primeiro relacionamento entre um homem e uma mulher que desejam futuramente se casar. Vou falar sobre guardar o coração, e vou explicar também nesse guardar o coração, que é o sexto princípio, a sexta direção. Eu vou falar sobre a defraudação emocional. Muitos de vocês não sabem o que é isso, eu vou explicar. E eu vou falar também sobre o espírito de sensualidade. Por que algumas pessoas se sentem atraídas por outras que aparentemente não tem nada a ver com ela? Por que se sente essa atração? Por que sente que uma pessoa puxa a outra? Eu vou explicar sobre o espírito de sensualidade, o espírito de lascívia, como que esse espírito atua. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar na sétima direção, vou falar sobre a natureza explosiva da carne. Como conter essa carne, como mortificar essa carne, amém? Entendendo? A minha prima falou deixar a live salva no GBT. Tá bom, eu vou ver como é que a gente faz isso aqui, tá? Então, Deise, dos Santos, a paz. Eu já cumprimentei um monte de gente, a Cristiane, Trindade também, que sempre tá com a gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, vamos lá. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, não, vou falar de Gênesis 2 primeiro. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó, ou seja, o seu corpo. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, o espírito, e ele se tornou alma ou ser vivente, a sua alma. Então, Deus ele nos formou em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso veículo, né? É a nossa parte perecível, que morre, né? Fica na terra, um dia a gente vai ressuscitar com Cristo. A nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e o nosso espírito é a parte do nosso ser que Cristo vivifica quando nós recebemos ele, e é o que nos liga, nos conecta a Deus. Então, nós somos constituídos de corpo, de alma e de espírito. Deixa eu falar algo aqui para você. Um crente, quando recebe Jesus, a Bíblia diz, o espírito dele está pronto, recebeu a Cristo. Se Jesus voltar ou se morrer, você vai salvo. Mas a sua alma, a sua carne, ela pode não estar preparada para viver uma vida de santidade. É por isso que a gente ora, por isso que a gente jejua, por isso que a gente mata a nossa carne. Por quê? A carne, entenda isso aqui, o que forma a carne? As vontades do corpo físico e as vontades da alma formam a nossa carne, formam os nossos sentimentos que muitas das vezes nos faz caminhar, né, por uma direção contrária à vontade de Deus. A Bíblia diz que a carne, ela é inimiga do espírito. O espírito, ele luta contra a carne. Lá em Gálatas 5:16-17 vai dizer: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, carne e espírito lutam o tempo todo para a gente não obedecer
a vontade de Deus. O espírito luta contra a nossa carne. Então, no nosso interior existe uma luta. Outra coisa que eu quero dizer, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está nos ensinando que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisa ser santificado. Por que eu estou falando isso? Porque antes de nós buscarmos um relacionamento, viver o que nós temos, o que Deus tem para a nossa vida, a nossa alma, ela é a parte do nosso ser que precisa ser repaginada. Tayane, tô te vendo, eu orei por você hoje. Seja bem-vinda. A nossa alma é a parte do nosso ser que precisa ser reconstruída, precisa ser repaginada, precisa ser curada. Como eu falei aqui, se Jesus voltar, muitos de nós estamos salvos, mas às vezes a nossa alma, a sede das nossas emoções, porque nós somos alma vivente, né, está ferida por uma decepção, por uma traição, por uma frustração, por um adultério, por frustrações que aconteceram ao longo da história. Então, a alma é a parte do nosso ser que precisa ser restaurada e curada antes mesmo que Deus dá uma vida sentimental. Foi por isso que eu comecei esse estudo falando das características do nosso ser. Porque não adianta a gente querer entrar no relacionamento ferido, não adianta a gente querer entrar no nosso relacionamento com vazio, cheio de ansiedade, achando que o casamento vai cobrir e preencher os vazios da minha alma, as minhas solidões. Amém? Não é assim. Deus, Jesus, ele está vindo para nos santificar, nos restaurar. Quando eu sei que eu estou preparada para Deus fazer algo na minha vida sentimental? Quando eu estou completa e feliz nele. Amém? Primeira coisa, casamento não faz ninguém feliz, porque é feliz casa. Nós não podemos entregar a uma pessoa e responsabilizar uma pessoa como nós, errônea, que é falho, a capacidade de me fazer feliz, de fazer feliz. Seria muito frustrante, por isso muitas pessoas vivem frustradas, amém? Então, você já entendeu o que é corpo, o que é alma e o que é espírito, amém? Romanos 8:8 vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí eu vou falar sobre a restauração da nossa identidade, que é o quê? É a santidade. O Senhor vai dizer: sede santo porque eu sou santo. Então já cai por terra essa história de que eu não sou santo. Eu beijo mesmo, eu fico mesmo. Jesus, olha aí, ó. Eu já tá rindo. Eu beijo mesmo, eu fico mesmo, porque eu não sou santo. Deixa eu dizer para você, se você diz que você não é santo, então você não é filho. Porque Eita. Os filhos são santos. Se o pai é santo, os filhos se parecem com ele. Então você está no processo de restauração. Se Deus está te restaurando e redimindo a tua natureza pecaminosa, a tua natureza caída, você está a cada dia no processo de santificação. Amém? O Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre isso. Ele fala da salvação, da santificação e da glorificação. Não vou nem falar sobre isso. Mas a santificação é um processo que o crente vive todo dia. Todo dia Cristo está nos restaurando. Todo dia Cristo está dizendo: Mariana, você tem uma dificuldade nessa área. Mariana, não seja irada. Mariana, não seja nervosa. Mariana, não seja perfeccionista demais. Mariana, não seja preocupada demais. Então, a cada dia o Espírito está me restaurando a minha identidade. Isso é a santificação. Então, eu estou me santificando e me tornando a cada dia a imagem e semelhança dele. Amém? Se você é filho, o filho parece com o pai. Então, você é santo. E ser santo significa ser separado. Separado do pecado, separado das concupiscências. Amém? Então, esse é o processo de santificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos, eu amo o livro de Romanos, esses dias eu até falei, postei lendo o livro de Romanos e marcando que é importante, né? Aquela figurinha do cara que marcou tudo de marca-texto, que é um livro muito importante. Então, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos. E porque somos filhos, somos co-herdeiros em Cristo. Então, a herança, a promessa e a vontade de Deus para a nossa vida depende sim da nossa santificação. Amém? Depende que você seja santo. Deus não vai colocar na sua vida uma pessoa dele, uma pessoa separada, se você não é santo. Da mesma forma, Deus não vai trazer um carnudo para a sua vida se você está se santificando.
Amém? Deus é Deus de justiça, ele não vai colocar alguém para te atrapalhar. Então vamos lá. Romanos 12, 1, verso 1 e 2 vai dizer: apresentai, né, apresentai os vossos membros, deixa eu ler aqui para eu não errar, como sacrifício santo e agradável a Deus. Apresentai o vosso corpo, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Senhor está nos ensinando? Que quando a gente passa pelo processo de sacrifício, de apresentar o nosso corpo como sacrifício a Deus, como aroma, como cheiro agradável ao Senhor, o que acontece? Essa é a razão do nosso culto. É um culto de sacrifício. Só um parênteses. Culto não é um lugar onde eu vou buscar. Até falei isso aqui em casa onde? É um lugar onde eu vou entregar. Entregar o quê? O meu sacrifício de adoração, o meu sacrifício de oração. Então, o culto que tem razão que Deus recebe é o culto do sacrifício. Não é o culto, eu vou ali buscar minha vitória. Culto é lugar de sacrifício de entrega, amém? Só um parênteses. Então, e Paulo vai dizer: e não vos conformeis com esse século. Ele está dizendo que nós não podemos ser guiados por esse século, nem pela cultura desse século, nem pela rota desse mundo. E ele vai dizer que a nossa mente, pega aí, a nossa mente, a nossa alma, ela está passando por um processo de repaginação, de restauração, de reconstrução. Então, a nossa mente, a nossa alma, ela está sendo reconstruída e santificada através do sacrifício. Então, essa restauração da minha mente é que vai me fazer experimentar a quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. O que significa isso? E quando a gente vem do mundo, a gente vem com a cultura do mundo introduzida no nosso coração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro. Para mim, uma vez eu já era pregadora e eu fui para um estudo bíblico e uma irmã falou nesse estudo bíblico, foi até quando eu congreguei na Assembleia. Ela disse, eu já era pregadora, que as mulheres tinham que ser boas donas de casa. Cara, eu me remexi dentro de mim, eu fiquei indignada com aquilo. Eu só calei a minha carne quando realmente estava escrito e está, e eu já sabia. Nas escrituras eu fui confrontada, por quê? Porque a minha mente ainda era muito feminista. A minha mentalidade ainda era muito carnal. Amém? Douglas fala que eu era esquerdopata. Então eu já fui, vou contar meu pecado, já fui militante da esquerda, mas estou liberta no nome de Jesus. Então, nunca fui feminista, mas eu era aí às avessas. Então, o que acontece? A minha mente ainda estava dentro de uma cultura mundana. Então, se eu tenho uma mente que mulher não tem que fazer nada dentro de casa, que ela é dona do seu nariz e que ela não tem que prestar satisfação ao homem, como é que eu vou viver a vontade de Deus se a minha mente está fora da palavra? Então, a minha mentalidade, a minha mente, ela precisa ser reconstruída de acordo com a palavra de Deus. E aí vem o confronto. Aí vem o confronto dos meus achismos. Aí vem o confronto da tradição do homem, da religiosidade, do que eu fui ensinado como certo, mas não tem respaldo. Então, a minha mente precisa ser reconstruída e restaurada em santidade. Amém? Então, vamos prosseguir. Outra coisa que o Espírito nos ensina. Jesus vai dizer que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então, esse processo ele tem sacrifício, ele tem renúncia e tem a negação de si mesmo. Para quê? Para que eu venha me santificar, parecer com Deus e viver a vontade dele para a minha vida. Amém? Então, vamos lá. Agora eu vou falar aqui de um terceiro ponto. Quem me guia? Que foi o que o Douglas disse. Agora, você não é mais filhos da desobediência, amém? Porque os filhos da desobediência, que está lá em Efésios 2, eles vivem de acordo com o curso desse mundo, segundo as potestades do ar, segundo a cultura local. Então, ele é guiado pelo que aí a unanimidade diz que é certo. Diz que é certo ter relação sexual fora sem ser casado. Diz que é certo beijar na boca e ficar beijando, que isso aí não tem problema nenhum. Diz que é certo ter filho, não ser casado. Não estou julgando ninguém, porque muitos cometeram aí esses erros antes de conhecer Cristo. Mas hoje, Deus está entrando para desfazer os sofismas da nossa mente que nos impedem de viver o que Deus tem para a nossa vida. Então, quem me guia?
Romanos 8 vai dizer, verso 14, que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então tu entende, agora a tua carne está morta. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tua carne está morta, o que você pensa está morto, o que você acha está morto. Por quê? Deixa eu respaldar aqui. Por quê? Porque a tua mentalidade, ela tende para a morte, ela é carnal. Mas o espírito é o que vai vivificar. O que você acha, o que você pensa, o que você acha bom, é enganoso, só vai te levar para o buraco. Amém? Provérbios vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. O que Deus está falando? Eu sou servo de Deus. Eu estava até orando sobre isso. A nossa vida, que somos servos de Deus, não é uma vida cartesiana. Quem estudou sabe o que eu estou falando, né? Teve um filósofo chamado René Descartes que ele, para entender a ciência, ele compartimentalizou, ele dividiu. Então tem crente que ele vive com a vida dele compartimentalizada, separada em departamentos. Vou dar um exemplo. Departamento profissional, eu oro, Deus abre a porta, Deus fala comigo. Familiar, Deus fala comigo. Ministerial, Deus fala comigo. Aí quando chega na parte sentimental, isso aqui Deus não se mete não, isso aqui eu escolho e Deus abençoa. Não é assim, a Bíblia diz o seguinte, aqui já começa o primeiro confronto. Eita, Jesus, aleluia! Fala na terra, Ai, meu Deus! O que Deus vai dizer para o profeta? O profeta Jeremias diz, lá no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, corrupto, apressado a se corromper. Então, o nosso coração, o nosso entendimento, ele é corrupto, ele é corrompido. Lembra que eu falei que existe uma luta no nosso interior entre espírito e carne? O espírito quer as coisas de Deus e a tua carne achou o rapazinho bonito, já acha que ele é o príncipe encantado. Então nós não podemos ser guiados pela nossa carne. Nós não podemos ser como gentios. Olha o que diz lá em Efésios 4. Digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Então Deus está dizendo, você é filho, você não anda como gentio. Gentios é a tipologia daqueles que não conhecem a Cristo. Porque o gentio anda na vaidade do seu pensamento. A Bíblia diz que Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. O meu pensamento e o teu pensamento é limitado, mas o de Deus é maior, porque a Bíblia diz que eu é quem sei, diz o Senhor, os pensamentos, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Deus está dizendo o seguinte, seja direcionado por mim. Não seja direcionado pelo bonitinho, pelo fofinho, pela condição financeira boa, ou até mesmo pelo aquele pregador que manda fogo. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Ele é quem conhece o pensamento e o coração do homem. Ele é quem sabe quem está dentro. Certa feita, presta atenção, Deus falou assim para Samuel. Samuel, rabarachandarácia. Eu tô sentindo que ele tá começando a trabalhar, que ele tá trabalhando. Escuta aqui, o Espírito tá agindo nessa tarde. Sabe o que Deus falou pro profeta Samuel? Ele falou o seguinte, Samuel, você olha a aparência, mas eu conheço o coração. Deus está dizendo assim pro profeta, Samuel, você olha para o que o homem mostra, mas eu conheço o que o homem esconde. Helergue achandarabacai. Então tem gente que tem a aparência de santidade, como Paulo diz, mas que não tem nada. É por isso que eu e você temos que ser guiados pelo Espírito. Irmã, como é que eu sou guiada pelo Espírito? Tendo uma vida íntima de relacionamento com Ele. Eu estava descansando, depois que eu almocei, falei, eu vou descansar, porque eu estava um pouco tensa. E o Senhor falou comigo, João 10, eu amo essa passagem, que diz o seguinte, Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jamais ouvirão a voz de estranho.
antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Quando eu conheço a voz do meu pastor? Pela palavra. Isso aqui é até uma revelação que o Douglas prega. Se eu não emitir nenhuma palavra, como é que você vai reconhecer minha voz? Mas quando eu falo com você, quando eu emito palavras numa conversa com você, você acaba identificando, reconhecendo e conhecendo a minha voz. Como eu conheço a voz de Deus? Pela palavra, pelo que ele fala e pelo que está escrito. Eu conheço a voz de Deus porque Deus fala comigo. Aí Jesus vai dizer, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Conhece a voz através do quê? Da palavra. Então, peraí, deixa eu explicar. Você é direcionado pela voz do Senhor. E o que Deus fala está escrito. Como diz o apóstolo Hermínio, porque está escrito, Deus fala. Então, não existe voz de Deus, nem profecia que não esteja respaldada no que está escrito. Amém? Então, Deus não vai dizer nada que fere as escrituras e que não tem respaldo das escrituras. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus está dizendo que a ovelha é guiada pelo pastor. Ah, é mesmo, irmã, em todas as áreas? Sim, em todas as áreas. Inclusive na sentimental. E eu vou explicar isso aqui. E Jesus vai dizer, mas jamais ouvirão a voz de estranho, antes seguirão dele, porque não conhece a sua voz. A ovelha, ela tem um ouvido exclusivo para ouvir o seu pastor, que é Cristo, seu sumo pastor. A ovelha só ouve a voz do pastor, só conhece, só reconhece e só é guiada pela voz do pastor. Quando ela ouve uma voz estranha, que ela não está habituada a se relacionar, o que a ovelha faz? Ela foge. E tem muito crente que ele está no engano, que ele está no embaraço, que ele toma a decisão errada porque ele não está sendo guiado pela voz de Deus. De repente está sendo guiado pelo espírito do falso profeta, que diz que é Deus que falou, mas não foi Deus quem falou. Então, como eu sei que é Deus? Quando eu conheço as escrituras. Quando eu tenho relacionamento com Deus da palavra. Amém? Então, nós não somos como os gentios, que é guiado pela vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos, cegos de entendimento, alheias da vida de Deus e debaixo de ignorância. Deus nos escolheu e nos chamou para caminhar na luz. Amém? Então, nós somos guiados pelo que Deus fala. Esse é o primeiro sofisma. Porque eu já recebi várias mensagens essa semana de pessoas falando, eu não acredito que Deus escolha por mim. Eu não acredito que Deus fale, que Deus escolhe, que Deus aponta. Sou eu que escolho, Deus abençoa. Deus já está falando carne pura. E é carne pura mesmo. Porque essas pessoas que pensam isso, elas estão confiando na vaidade do seu pensamento, dos seus sentimentos. Amém? Então o Senhor está dizendo que a gente não anda como os seus gentios, na vaidade do seu próprio entendimento. Já te dei vários respaldos. Deus não vê como o homem vê a aparência, Deus conhece o coração. Já te dei vários respaldos para te mostrar que quem tem que te guiar nessa área é o Senhor e não o que você pensa nem o que você acha. Amém? Deixa eu dizer aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o namoro, noivado e casamento. Rapidinho. E eu vou contar um pouco da minha experiência. Primeira coisa, na cultura judaica não existe, na cultura bíblica não existe namoro. Namoro é uma cultura ocidental. Amém? Olhou, casou. Igual a Rebeca. Douglas falou, olhou, casou. Então, o que significa isso? Na cultura judaica, todo relacionamento, noivado, ele já tinha uma perspectiva de casamento. Por exemplo, José e Maria, né? Maria, mãe de Jesus. José e Maria. Eles estavam desposados, ou seja, eles estavam noivos. E o relacionamento de noivado deles já tinha uma perspectiva futura de casamento bem próxima. Foi quando Maria engravidou. José pensou deixar ela, né? E se ele deixasse, já ia infamar ela, porque esse momento pré-casamento já era um momento de tanta responsabilidade que se ele quebrasse aquele acordo, ele teria até mesmo que pagar
um valor para restituir a família. Então, o que acontece? Nós temos que ser guiados pela cultura bíblica. O povo de Israel é um povo que não é como as outras nações. A cultura deles é uma cultura baseada na palavra e nos ensinamentos da Torá. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você está num relacionamento, você que está me ouvindo, se você está num relacionamento que você tem dúvidas se você quer casar com essa pessoa, você tem que começar a rever isso diante de Deus. Porque se você não tem perspectiva nenhuma de casar com essa pessoa, você pode estar cometendo o que eu vou falar mais adiante, que é a defraudação emocional. É quando você cria uma expectativa naquela pessoa sem ter o menor interesse de corresponder àquela expectativa. Eu vou falar isso mais futuramente. Então, nos termos da palavra, e você que é santo, você não age como gentio. Amém? Quem não conhece Jesus, preste atenção. Ele hoje namora uma pessoa, eu conheci uma menina que ela teve um namorado de 5 anos. Aí ela terminou, teve um namorado de 4 anos. Ela terminou e teve um namorado de 3 anos. A gente até comentava isso, que todos os relacionamentos dela eram muito longos. E eram várias pessoas que ela se relacionava e ficava um bom tempo, mas não tinha uma perspectiva de casar. Não era uma pessoa cristã. Então, o que acontece? O nosso casamento, o nosso relacionamento, ele tem que ter uma perspectiva de casar. Quando você olhar para uma pessoa e pensar, vou orar a Deus por essa pessoa, você já tem que se imaginar casando com essa pessoa. Se você está num relacionamento que você nem se imagina casado com essa pessoa, já começa a rever isso. Amém? Porque nós não somos como os que não conhecem a Cristo. Eu falo aqui, até anotei, que quanto mais relacionamentos você se envolve, mais ferida você arruma para a tua vida. Como diz a minha mãe, mais sarna para se coçar. Então, como é que a gente vê isso? Eu não preciso me relacionar com 30 pessoas, conhecer 30 homens, beijar 50 bocas para saber quem eu vou escolher. Fazer experimente. Fazer um experimente, a prova grátis. Eu não preciso sair me relacionando com um monte de gente, ainda mais você que está me ouvindo, que a maioria é mulher, para poder saber quem é de Deus. Amém? Você pode casar com o seu primeiro namorado se for de Deus. Você não precisa conhecer um monte de gente. Isso daí é uma cultura totalmente mundana. Quanto mais relacionamentos dissolvidos, relacionamentos que acabam, mais dor, mais tristeza, mais frustração, mais ferida, aí o teu processo de reconstrução da tua alma vai ser muito mais doloroso e de repente mais longo. Amém? Isso é uma verdade. Namoro tem que ter perspectiva de casamento. Eu vou falar do tempo de solteiro. Tempo de solteiro é o tempo que você vai buscar o Senhor. A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Amém? Então, o tempo que você está solteiro, você tem que investir em você. É o tempo que você vai crescer espiritualmente. É o tempo que você vai crescer ministerialmente. O meu tempo de solteira, eu investi todo nos meus estudos. Oi, mama, minha mãe tá aqui. É o tempo que você vai investir nos seus estudos, é o tempo que você vai ler livro, é o tempo que você vai descobrir qual é o teu ministério, é o tempo que você, quem tiver disponibilidade, vai poder viajar para ir ou ver conferências, é o tempo que você vai investir em você. É o tempo que você vai buscar de Deus quais são as áreas da sua alma que você precisa reconstruir. Que você precisa olhar para trás, ver quais são as feridas e restaurar essas feridas. Amém? Eu já contei aqui, deixa eu só contar uma parte do meu testemunho. Eu já contei várias vezes, mas muitos de vocês não ouviram. Eu fiquei 5 anos, só um pedacinho que é muito longo. Eu fiquei 5 anos cativa no relacionamento. Pastora Lígia, uma amiga da minha família muito querida, uma mulher de oração, profeta, seja bem-vinda. Eu fiquei 5 anos da minha vida cativa no relacionamento que eu queria que Deus abençoasse, não era de Deus. Eu escolhi, eu gostei, segundo a minha aparência. Amém? Então, segundo a aparência. Então, eu fiquei ali 5 anos, irmãos, 5 anos. Pensa que uma mulher que era obcecada, era eu. Orando para Deus abençoar aquele relacionamento. E Deus só dizia que não, e eu insistindo. Fiquei 5 anos. Se eu falar do meu processo aqui, ele é muito longo. Fiquei 5 anos cativa. Aí o Senhor falou comigo, Mariana, esquece. Aí eu tive um processo depressivo por conta de outras coisas e eu comecei a me despojar de tudo que estava me fazendo mal. E aí eu fiz um propósito com o Senhor de 1 ano.
Eu subia monte, eu orava, tudo sozinho. Hoje eu discipulo pessoas pela misericórdia, já discipulei jovens, tem gente que está me ouvindo aqui, que eu ali amparei para que fosse batizado, foi discipulado por mim. Então, o que acontece? Eu não tive ninguém para me discipular nem para me ensinar. Então, grande parte do que eu aprendi foi eu e o Espírito Santo. Eu fiz um propósito de 1 ano para Deus me libertar do sentimento que eu tinha desse menino, porque eu era obsessiva. Tem muita coisa, irmão, que não cabe numa live para eu contar, para eu instruir, para eu ensinar. Fazer a live do casamento. Mas A gente quer fazer uma live do casamento. É muita coisa. Teria que ser seminário de dias. Mas aí eu pedi ao Senhor, eu tinha um pensamento vicioso, aquele pensamento obsessivo que você fica pensando na pessoa. Significa que a minha mente, a minha alma, como eu falei, estava cativa. Precisava ser restaurada. Então, o meu pensamento era vicioso, viciado nesse menino. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu fiz um propósito de 1 ano. Eu era fortemente atacada por esse espírito que tentava me atrair a ele, tentava me provocar a procurar ele, a ligar para ele, a chamar ele. Mas eu fiquei ali, sangrando, matando a minha carne. E eu não conseguia me desprender desse passado. Eu estava carregando morto comigo. E ele só me defraudava. Papai. Ele gerava, toda vez que eu estava com ele, ele gerava expectativas no meu coração, dizendo que ia fazer, dizendo que ia isso, que me amava, e daqui a pouco ele desaparecia. Então isso foi me trazendo uma frustração muito grande. E foi me adoecendo. Porque a Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Alguém pega água para mim? Tô até com calor. Então a esperança adiada, ela adoece o coração. Então eu fui protelando aquela esperança, aquela expectativa que eu fui adoecendo. E aí o que aconteceu? Eu fiz um propósito com o Senhor de 1 ano para que o Senhor me curasse. E eu sofria, eu sangrava, eu queria procurar ele, mas eu me matava ali, às vezes eu sentia alguma coisa me puxando. Por isso que eu vou falar sobre o espírito da sedução. O que é isso? Por que algumas pessoas ficam presas a outras? E aí, nesse propósito que eu já estava quase já fechando o ano, foi quando um rapaz da igreja onde eu congregava, tá até aqui, Tayane, que congregou comigo, numa igreja missionária, e foi um pastor, na verdade era um evangelista na época, ministrar, e tudo que eu estava passando, ele falou, que Deus só ia derramar o vinho novo quando eu abandonasse o odre velho, aquela situação toda, e eu chorava. Rabachando Arabacá. Jesus já tá começando a te curar nessa tarde. E aí eu começava a chorar, que eu comecei a ter vergonha de tanto que eu tava chorando na igreja. E esse evangelista, ele tocava um sax. Aí ele me chamou na frente, eu cheia de vergonha de tanto que eu tava chorando. Aí eu fui lá na frente. Quando ele tocou aquele sax em mim, irmão, foi sobrenatural. Saiu uma pedra, um peso de dentro do meu peito, que eu sentia tanta dor e eu chorava tanto. Foi uma cura sobrenatural. Relegabarachandarabacai. Irmão, se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, quem é do fogo vai entender o que eu tô falando. Naquele dia começou o meu processo de cura. De madrugada o Senhor me acordou e falou, levanta, eu levantei. A minha cabeça muito confusa, muita angústia. O Senhor me conduzia até o banheiro. O Senhor falou para mim, hoje você vai vomitar esse sentimento. Né? Sobrenatural de Deus. Larabachandoquécia. Rabadabaxerebadaça. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora que sentem e que sabem exatamente o que eu tô falando aqui. Calma. Ai, irmão, quase que a live cai. Olha a fúria do adversário. Então, olha o que aconteceu. Nessa live. Eu sei que Deus, ele tá ministrando pessoas que sabem exatamente o que é isso. E aí eu levantei de madrugada, o Senhor me levou até o banheiro e eu comecei a vomitar uma coisa que eu não sabia o que era como se fosse uma saliva. E eu senti um alívio muito grande. Ali Deus quebrou uma grande cadeia na minha vida. Rabassuiderécia. Deus quebrou uma grande cadeia dentro da minha alma. E o evangelista que foi usado para minha vida, que era evangelista na época, eu fiz uma oração, Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso muito que esse evangelista volte lá na igreja. Eu não tinha contato, não sabia. Tudo que eu sabia era que ele era evangelista e onde ele congregava, que era em Macaé. Aí ele apareceu lá na minha igreja de novo. Compartilha essa live, ô servo de Deus, serva de Deus.
Aí o que aconteceu? Ele voltou lá na igreja e falei, eu vou lá, vou falar para esse irmão que Deus nunca usou uma pessoa tão grandemente para minha vida igual usou ele. Aí eu fui até ele, contei, olha, Deus fez algo sobrenatural, eu vomitei aquele sentimento, eu tava muito aflita. Irmãos, a pessoa que Deus usou para me curar foi a pessoa com quem eu casei. Eita, Jesus! Aí nós nos tornamos amigos. Aí é uma outra história que eu vou contar no próximo capítulo, nos próximos capítulos. Aí nós nos tornamos amigos, oramos 1 ano. 2 anos. 1 ano que nós oramos, nunca nos beijamos enquanto a gente orou. Aí já é outro capítulo, próximas cenas. Mas Deus usou uma pessoa para me curar, para me restaurar, e eu fui totalmente liberta daquela obsessão que eu tinha. Então, por que Deus está falando isso? Porque o tempo de ser solteira é o tempo de cura. O meu tempo da solteirice foi o tempo da cura. É o tempo que eu vou investir no meu ministério. Foi o tempo que eu mais comprei livros, que eu mais estudei, que eu mais busquei, que eu tive mais experiências com Deus nessa área. Foi o tempo que eu era solteira. Então, Deus está dizendo, invista na sua vida enquanto você está solteiro. Crie uma plataforma, uma estrutura para o seu ministério para quando você casar, você estar no nível alto. Amém? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero falar aqui. Lá em Isaías capítulo 4, verso 1, eu não vou ler, vou só citar. A Bíblia diz que naquela época muitas mulheres, elas agarravam o homem e diziam, case-se comigo e nos livre da vergonha de ser solteira. Eita! Marca esse texto, lê ele aí. Isaías 4, verso 1. Outra coisa que eu quero dizer é entre o tempo de namoro, noivado e casamento e a solteirice. Primeiro, existe uma cultura no mundo que se você tá solteiro é uma vergonha, você tem que estar com alguém. Tinha uma tia, que eu não vou citar o nome dela, ela não está aqui, também não é crente, que todo o vídeo tá pausando no Instagram, vou ver aqui pra mim. Eu tinha uma tia que todo Natal ela ia lá pra casa e ficava perturbando a nossa vida, dizendo, minha filha, você não vai casar não, minha filha, você não... Tem jeito. Vai cair no Facebook, caiu a internet. Instagram. Aí ela ficava assim, minha filha, você não vai casar, minha filha, você vai ficar solteira, aí vai ficar pra titia, já tá com 22 anos, já tá com 21 anos. E ela ficava apurrinhando a nossa vida, a minha vida, a vida da minha irmã. Ela apurrinhava a nossa vida. Por que, gente, que eu tô falando isso? Não é vergonha estar solteiro. Amém? Se livre dessa vergonha, se livre desse constrangimento. Se livre das pressões das pessoas, porque eu conheço muita gente que se sentem sozinhos e parece uma coisa. Já falei isso aqui. Salmo 18, 18. Davi vai dizer, atacaram-me no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. Então, no dia que você tá frágil, que você fica, poxa, todo mundo tá casando, menos eu. Parece que é o dia que o diabo vai escolher pessoas para ficarem te atacando, dizendo, ai, você tem que casar logo, ai, vai ficar pra titia. Ai, não sei o que, tua irmã já casou, teu irmão já casou. Instagram vai entrar não. Nessa tarde, irmãos, o Instagram caiu, não sei. Caiu. Instagram. Tomara que o pessoal vá pro Facebook. Então, o que acontece? Bota uma notinha, alguma coisa dizendo pra ir pro Facebook, por favor. Então, o que acontece? Não é vergonha ficar solteiro, amém? Não é vergonha esperar no Senhor. Você não pode tomar atitudes precipitadas por causa das pressões das pessoas. Amém? Então, essa tia, ela sempre ficava com esse discurso. E tem uma pessoa da nossa família que já tem uma certa idade, não casou, e ela fica martelando. Gente, cada um tem seu tempo. Eu não sei se isso te conforta, mas Isaac casou com 40 anos, tá? Repreendido, tu vai casar cedo. Eu queria muito ter casado com 20, 22 anos. Eu casei com 27 anos, mas eu considero que a época que eu casei, eu considero que eu estava madura para aquilo ali. Foi um momento de Deus. Porque se eu tivesse casado antes, irmão, ia ser um fiasco. Eu tava cheia de ferida. Eu era super feminista. Como é que eu ia casar? Se eu tivesse casado com 22 anos, eu ia acabar com o meu casamento. Então, eu creio que eu casei no momento que eu já estava preparada no Senhor para aquele tempo, amém? E a cada dia Deus tem me moldado, porque casamento não é fácil. É um moldar de Deus, é uma escola de caráter, amém? Às vezes a gente pensa que o nosso marido é nosso irmão, a gente briga por chocolate, por danoninho, quem comeu meu Kit Kat, mas o casamento é uma escola de caráter, não é igual o irmão para me dar.
A gente tem que ceder às vezes, amém? Então, o casamento é a escola de caráter. Isso é uma coisa que eu quero falar. Você não está passando vergonha porque você está solteiro. Você não tem que entrar em qualquer relacionamento porque as pessoas pressionam, porque o seu amiguinho casou, porque a sua amiguinha casou. Espera no Senhor, amém? Fica no Salmo 40, espera o Senhor te dirigir. Isso é uma coisa. E eu já falei isso. Deixa eu ver o que falta falar. Outra coisa que eu quero dizer aqui, o casamento, ele não é para uma satisfação pessoal. Amém? Não é tão somente para satisfação pessoal, para realização dos meus sonhos. É também para isso. A pastora Nana Chara, ela diz algo que eu acho muito lindo, que ela fala, casamento é ministério. Você tem que entender que através do seu casamento, você vai servir ao reino de Deus. Ah, irmã, mas eu não tenho chamado pastoral. Mas você vai servir ao reino de Deus de alguma maneira. Ou vai ser financiando, ou vai ser socorrendo, ou vai ser sendo hospitaleiro. Amém? Então, a sua casa, ela precisa ser o seu casamento, que começa no namoro, precisa ser alicerçado na vontade do Senhor. Amém? Eu citei algo aqui sobre a mulher samaritana. Ontem nós fizemos um estudo aqui em casa, e a mulher samaritana, você preste atenção que é muito rolo esse texto da mulher samaritana, mas o que me chama a atenção é que aquela mulher, ela estava acostumada a ir a um poço. Todo dia, na hora sexta, que é meio-dia, ela ia até aquele poço buscar aquela água. Quando ela encontra Jesus, ele revela para ela que existe uma fonte que podia jorrar dentro dela para a vida eterna. Então, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz é confrontar a vida sentimental daquela mulher. Ele vai dizer, você tem 5 maridos, e o que você está agora não é seu. Aquela mulher estava usando a vida sentimental dela para escoar as necessidades, sabe? Então, tem gente que tem carência de pai, carência de mãe, e quer, num casamento, sanar, né? Estancar essas feridas. E Jesus está dizendo que você precisa ser uma fonte dentro de você. Você precisa ser restaurada dentro de você. Então, a mulher samaritana, quando Jesus confronta, você tem 5 maridos, vai e chama ele. Você tem 5 maridos, o que você está agora não é seu. Jesus confrontou o que é dela. Eu preguei aqui ontem, aqui em casa com a minha família. Jesus confrontou as ausências e o pecado. Por quê? Pega isso aqui. Tem muita gente que vive em pecado porque tem muitas ausências no interior. Eu não tive pai. Eu conheci, até dei o exemplo de uma colega que estudou comigo, que ela não teve pai. Então, ela se relacionava com todos os meninos da escola. O apelido dela era Maria do Bairro. Porque ela era muito bonita, lourinha, tinha um olho clarinho, era muito lindinha, parecia uma boneca. E ela se relacionava com todo mundo. E uma vez uma amiga falou, poxa, ela é assim porque ela não tem pai. Então, a mulher samaritana, ela era assim. Ela vivia em pecado porque ela tinha ausências. Quando Jesus confronta, ele confronta as ausências e o pecado dela. E ele diz, você é a fonte. Tem uma fonte a jorrar dentro de você. Você precisa ser completo por dentro. Jesus precisa tirar esse vazio, esse sentimento de angústia de dentro de você e fazer uma fonte aí dentro de água cristalina. Aleluia. E se você é a fonte, você não precisa ficar todo dia pegando baldinho. Amém? A Bíblia diz que quando aquela mulher tem um encontro, o que acontece? Ela deixa o cântaro e ela vai até a cidade. Porque agora as necessidades dela não importam tanto. Porque o encontro dela com Jesus, Haraz, Renegassai, Larabant, Chorebassúbia, porque o encontro dela com Jesus sarou as necessidades que faziam com que ela gerasse um ciclo repetitivo de ter 1, 2, 3, 4, 5 maridos. Então tem gente que se envolve muito em relacionamento, por quê? Porque o seu interior é cheio de vazio. Amém? Cheio de vazio. Parece até contraditório, mas está cheio de vazio. E Jesus está dizendo para alguém aqui, eu quero que você seja a fonte. Aleluia. Amém? Tem uma outra revelação nesse texto que eu comentei aqui em casa ontem. Todo mundo que não tem água encanada, e eu tenho uma avó que está me ouvindo, que veio da roça, eles buscavam água de manhã bem cedo, no rio, no açude, levava para casa para poder preparar. Aquela mulher não pegava água cedo, ela pegava água meio-dia, na hora sexta, no horário que não tinha ninguém, porque a fama dela era ruim.
Então, o que eu entendo com isso? Que quem está debaixo desse estigma, dessa má fama, das difamações das pessoas, dos apontamentos da pessoa, muitas vezes passam por atrasos na sua vida. A mulher, ela começava a sua vida a partir de meio-dia. Era a partir de meio-dia que ela tinha que cozinhar, lavar roupa. E a gente que é dona de casa, né, agora tá sendo, a gente quer fazer tudo mais cedo para poder aproveitar o dia. Mas aquela mulher, ela não podia aproveitar o seu tempo. Por quê? Porque as ausências que geravam nela um ciclo de pecado trazia também um atraso na vida dela. Amém? Rabachão dará. Eu tô sentindo Deus tão forte aqui que eu tô tendo uma dificuldade de ser explicadinho. Que eu sou do manto, mano. Eu sou apostólica pentecostal. Então, deixa eu ministrar aqui. Nós vamos dar lugar ao Espírito agora. Deus vai curar. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus disse para o povo de Israel sair do Egito, cozinhar os pães sem fermento, os pães asmos, e para que eles saíssem apressados, está lá em Êxodo 14, sabe o que Deus está dizendo? Que eles não podiam colocar fermento na massa. O fermento simboliza o pecado, porque uma massa com fermento, uma massa fermentada, ela demora para cozinhar. Pega isso aqui. Se eles botassem fermentos, eles tinham que demorar mais tempo no Egito cozinhando aquela massa. Se você faz pão, pizza em casa, você sabe o que eu tô falando. Tu faz a massa, tu bota o fermento, deixa a massa descansar, assa a massa. Então, uma massa com fermento é uma massa demorada. Amém? Então, o que Deus está falando? Joga fora o fermento do pecado. Por quê? Porque o fermento atrasa a promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Tem crente que tá com as promessas de Deus na vida sentimental atrasada, ramandorrobia sai, porque não passou, rebadachandacai, pelo que eu falei aqui, pela santificação, pela restauração, pela renovação. A mente ainda está presa na carne, guiada pelos seus sentimentos. Então tá atrasado. E deixa eu dizer, se você não lançar fora o fermento, se você não abandonar o pecado, vai passar 20, 30, 40 anos e você não vai ver a vontade de Deus na sua vida. Amém? Irmão, de tudo que eu falei aqui, você tem que guardar duas coisas. Santificação e outra coisa. Não seja guiado pelo que você acha, pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo bonitinho. Não tem uma vida compartimentada. Eu escolhi, Deus abençoe. Deus abençoe. Cai fora desse pensamento. Ovelha segue a voz do pastor. Ovelha é guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Se você não lembrar de nada, eu quero que você lembre disso. Romanos 8,14. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E deixa eu dizer algo para você. Deus não vai escolher nada que você não goste. Deus não vai escolher nada que você não ache bonito, tá? Para de achar que Deus vai te dar um varão feio, que Deus vai te dar uma varoa feia. Pode até não ser bonito, mas você vai achar bonito. Isso! Amém? Então, irmão, o que Deus está dizendo? Casamento, Deus não une sentimento, Deus une propósito. Só para fechar, que a gente vai mandar fogo. O Douglas pesava 30 quilos a mais. Aí, eu falei dele pra uma amiga, mandei a foto, não sei nem se ela tá me ouvindo. Ela falou, amiga, tu tem que orar muito na terra, porque ele é gordo, você não gosta de homem gordo. Sabe o que Deus fez? Em 9 meses, Douglas perdeu 30 quilos. Em 11 meses, Douglas perdeu 30 quilos. Ele não pode ser bonito pra você, mas ele é bonito pra mim. O meu primo esses dias falou pra mim, Mariana, como é que você casou com o Douglas? Ele é muito feio. Eu falei assim, mas eu que casei com ele, eu que tenho que achar ele bonito. Eu toco o sax e tenho unção. Aí eu falei assim, pra mim ele é bonito. Então, e pra ele eu sou bonito, mas é fácil, né, me achar bonito. Aí, olha só, o que Deus tem pra você, irmão, tu vai gostar. Não se estriba no teu próprio entendimento, confia no Senhor, amém? Vamos orar, vamos clamar, vou pedir também pra minha cunhada Débora, que gosta de orar, tá no mistério. Vou chamar o Douglas. Eu vou até me colocar de pé, irmão. Vou até me colocar de pé. Queria que você colocasse a mão no seu coração. A minha irmã tá solteira aí, ó. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Rabachandorobacas. Aleluia! Narabachai. Cadeias estão caindo por terra agora. Por
por causa do poder da palavra. Ramando rebaraça. Aleluia, Vem, Jesus. Débora, nós vamos levantar um clamor agora. Deus vai jogar por terra a cadeia, porque a gente não adianta a gente orar sem palavra. Você já tem a palavra. Você já recebeu uma porção hoje. Nós vamos levantar um clamor. Deus vai quebrar cadeias. Se você está debaixo de cadeia do teu pai e da tua mãe, que te domina, que lança a palavra para você não casar, nós quebramos esse jugo agora. Amém? Vem, Débora, vamos orar. Não sei se dá pra gente ficar em pé, dá, Douglas? A gente vai ficar em pé aqui. Nós vamos orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração, amém? Deixa eu consertar aqui. Coloque a mão no seu coração. Rabassurianda, rabacai. Aleluia. Herabachanto récia. Ramon chocalabarassumia. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração agora que nós vamos levantar um clamor de intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Mentiras vão cair. Jesus vai curar sentimento. Se você sentir vontade de chorar, chora. Porque o Consolador, ele tá vindo pra te curar, pra te restaurar, pra te libertar agora. Pode orar, Débora. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela santa presença. Oh, Senhor, que te venha ouvir a voz do bom pastor, que nem venha ser nada por impulso nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, te peço em nome de Jesus, do babado cura alma, Senhor, para nessa tarde, Senhor. Babado que estão feridos, Pai, nessa área sentimental, Senhor. Cura essa alma, Senhor, que está ferida, Senhor. Palavras que de repente esse relacionamento passado, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Comece a entrar onde eu não posso entrar, Senhor. Comece, Senhor, a cicatrizar a toda alma, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz. Senhor, nos ajuda a ser fonte, Senhor. Nos ajuda a ser fonte, Senhor. Compartilhar aquilo que o Senhor para ter estado, Senhor. Oh, Senhor, te peço em nome de Jesus. Tudo aquilo que está travado. Senhor, tudo aquilo que está travado, Senhor, na glória. Nessa área sentimental. Por investimento. Olha por terra agora. Tudo aquilo que está amarrado nessa área sentimental dos filhos. É mineração, que é mineração. Senhor, tudo aquilo que está travado, Senhor, nessa área, Senhor, todo prato de macumba, Senhor, que sempre em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém a ti, Senhor, já não mudará na sua mão, Senhor. Oh, Senhor, te peço em nome de Jesus, trabalha as coisas, Senhor. Oh, Senhor, possa dar direção, Senhor, agora, Pai. Como tua filha falou, Senhor, nossa vida solteiro, Senhor, a esposa está te buscando, Senhor. Quem você está falando, fazendo a sua vontade. A nossa frente solteiro, Senhor. A nossa vida está em comunhão contigo. Porque Deus que na bênção do Senhor está vindo na nossa avance. É o Senhor que fala conosco primeiro, Senhor. Dá a nossa carne. Sai o que me dá. Senhor, é o Senhor que fala conosco primeiro, Senhor. Oh, Senhor, põe na nossa carne, Senhor. Senhor, é Deus que ministra nosso coração. É Deus que move as santos. É Deus que cai e faz cair o pensamento na rima. Oh, Senhor, te peço em nome de Jesus. Começa a trabalhar, Senhor. Todo prato, Senhor. Coloca o prato, Senhor. O abraço do Pai, todo prato, Senhor. Senhor, nós ensinamos restaurado, Senhor. Pela nossa carne, Senhor. Ó simples Espírito, Senhor. Deixa não restaurar pela nossa carne, Senhor. Ó simples Espírito, Senhor. Tenha a sua vontade, Senhor. Ó, Senhor, movimento das chapas. Quando a gente não faz a parte, toda obra do arrependimento. Entra com providência, Senhor. A cada área falando dessa área sentimental, Senhor. Te abençoa, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Movimento das chapas, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, Thomas vai orar. Lá blastou e canta, lá blasteu, o Senhor está, lá blandou e canta, lá blastei, quebrando cativeiros, lá blandou e canta, lá baixeiro e canta, lá blandou.
sobre mulheres que foram forçadas. Alablandou e canta, alabastou e canta, alablaster e canta. Mulheres que foram molestadas. Alablandou e canta, alabaster e canta, alablandou e canta, alablaster. O diabo falou, alablandou, eu vou forçar, alablaster para aprender, alablaster e canta, alablandou. Nunca mais serás feliz. Alablandou e canta, alablaster e canta. Mas o Senhor nesta tarde, alablasteu e canta, alablandou e canta, alablasteu e canta, alabaçou. Está quebrando cadeias, alablandou e canta na área sexual. Alablandou e canta, alablasteu e canta, alablaçou. Alai o John me canta, alablasteu e canta, alabaçou. Só está quebrando, alablasteu e canta, alablasteu. Uma maldição antiga sobre alablandou e canta, alablasteu e canta, alablastou, que foi liberado, alablandou e canta de um pai, alablandou e canta sobre uma mulher, alablandou e canta, alabasteu. Alablandou, tu és, alablandou e canta lá, alai o John me canta, princesa, alablandou e canta lá do Senhor, alablaster e canta, e eu, Senhor, alablandou e quebro hoje esta palavra, que falou que tu nunca seria feliz na tua área sentimental, que tu ia entrar em relacionamentos, ia sair infeliz e entrar em outros relacionamentos. Hoje o Senhor está quebrando palavras, o Senhor está libertando mulheres que foram molestadas, foram tocadas, que foram violadas, que foram tocados na sua área sexual. Receba nesta tarde, alablandou e canta, alablaster e canta, alablastou. Hoje é uma tarde de cura, uma tarde de libertação, alablaster nesta live, alablandou e canta, alabaster e canta, alablandou. Alai o John me canta, alablaster e canta, alablandou. Abre o teu coração nesta tarde, minha irmã. Abre o teu coração nesta tarde. Abre o teu coração nesta tarde, porque Deus está te curando. Alablandou e canta. Porque o relacionamento que Deus vai te dar não é para alablandou e cultivar os teus sentimentos, e sim de fazer crescer no reino de Deus. O Senhor uniu Isaac e Rebeca por causa de uma promessa de geração, uma promessa de multiplicação, uma promessa de multidão. O relacionamento que, aleluia, será estabelecido sobre a tua vida, aleluia, irá trazer crescimento para o reino do Senhor. Alablandou e canta, alabaxere e canta, alablandou. Xandoreba calabarácia, Revandúbia sai, rebadabaxandarácia. Eu quero declarar, como já foi declarado, que feridas vão cair por terra agora, prisões estão caindo por terra, obras de feitiçaria estão caindo por terra. O meu Deus é aquele que visita obras do inferno. Toda amarração, todo ele levará. Rabandiassébia, Rabaxandarácia, Reparacébia. Mulheres que tiveram Eblaçubiandarás, processo de traição, Rabassuta, Nablacébia. Mulheres que têm hoje o seu casamento dissolvido. Deixa eu dizer algo aqui, Rabancho, Rebarabassuriandarás. Deixa eu dizer algo aqui. Tem mulheres que os seus maridos foram embora e se envolveram com outras mulheres, com outra mulher. E tem mulher que está me ouvindo aqui que é alvo de feitiçaria, Rabachandarás, da amante de seus maridos, Rebantuiassá, ou dos seus maridos. Eu quero dizer que nessa tarde, você que está sofrendo perturbações, turbações, você que está sendo alvo de macumbaria, no nome de Jesus, sinta o fogo do Espírito tocando o teu peito agora e tirando esse peso, essa palpitação, essa angústia, no nome de Jesus. Sai agora, Baraxão da Rabacalabarácia, Reremanchuiacebe da Rabácia. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que vocês vão viver a vontade de Deus para a vida de vocês, amém? É rebaço e rebaço. Irmãos, eu estou sentindo tanto a presença de Deus que eu falei até que estou até passando mal. Rabaço, me dá cá. É muito ruim para mim ficar sentada aqui explicadinho, que a minha vontade de sair correndo. Irmãos, sinta-se que o Espírito de Deus já começou a curar áreas da sua vida. Amém? Eu vou deixar o Espírito trabalhar nas próximas semanas. E eu vou deixar meu e-mail. Se você quer me confidenciar algo, amém, pela misericórdia,
você quer confessar, você quer dizer algo que está aí preso no seu interior, que você tem vergonha, que você precisa ser curado, fizeram algo contigo. Amém? Você precisa confessar, você colocar a luz para que o diabo não possa mais te acusar. Pastor Douglas falou de pessoas que sofreram violências. Isso é uma vergonha para muitas mulheres. A gente não quer tocar nas nossas feridas. Mas quando você abrir e colocar a luz, o Espírito vai te curar e o diabo não vai te acusar mais. Se você quer me contar algo, pedir uma oração, rabácia, rebadasse, se quer pedir um conselho, algo que você não está conseguindo discernir, eu vou deixar o meu e-mail aí lá na descrição do vídeo. Você pode escrever para mim, que eu vou responder o seu e-mail, tá bom? Até o final dessa série, eu vou estar respondendo o e-mail de vocês com muito carinho. Tem muita gente que já está aqui nas minhas orações. Tayane, tenho orado por Tayane. Eu tenho orado já por muitas meninas que conversaram comigo ao longo da semana. E eu creio que o Senhor vai desatar essas áreas, amém? Que o Senhor vai quebrar as solidões de dentro da alma de vocês, amém? Fala, irmão. Deixa eu botar teu e-mail aqui. O pastor Douglas vai colocar... Irmão, bota depois quando finalizar o vídeo, que a gente já tá encerrando, aí vai então, sumir, tá bom? Irmãos, eu espero vocês na próxima quinta-feira. Nós vamos falar sobre a primazia. O que é amar ao Senhor, o que é amar o próximo como a mim mesmo. Bem, se eu amo mais do que eu me amo, eu me humilho, me submeto a toda forma de humilhar. Aliás, se eu amo o próximo mais do que eu me amo, eu me submeto a qualquer coisa. Se eu amo menos do que eu me amo, eu humilho, eu maltrato, eu espizinho. Então a Bíblia diz que nós temos que amar como a nós mesmos. Eu vou falar sobre esse equilíbrio, vou falar sobre o que é amar ao Senhor. Amém? Vai ser o primeiro princípio que nós vamos cuidar na próxima semana. E aí a gente vai seguir para o julgo igual, sobre o que é procurar, o que o homem faz, o que a mulher faz, como é que eu sei que é de Deus. Tudo isso a gente vai explicar. Você vai sair sem dúvida, respaldado na palavra. Todo esse ensinamento, eu vivi experiências e recebi esse ensinamento do Senhor. E Deus cumpriu a vontade dele na minha vida. Amém? Eu quero te abençoar nessa tarde. Quero declarar que hoje Deus começou a dar um start na sua vida. Você que já é casado, não deixe de ouvir não. Porque Deus quer te habilitar para discipular pessoas. Amém? Se você não pegou a caneta e papel, escuta de novo, anota. Traz uma caneta e um papel e um caderninho na próxima semana e anota tudo. Amém? Porque Deus nos ensina para a gente ensinar outros. Amém? Eu sinto que Deus quer trabalhar ainda, mas eu não sei o que Ele quer fazer. Raxerabácia. Rebondarabalabachandarabacalavassui-derrécia. O Espírito de Deus está trabalhando nessa tarde. Se você está na sua sala, na sua casa, no seu quarto, dá o lugar, o fluxo profético. Receba do Senhor agora. Seja renovado. Que o seu entendimento abra. Você que está com dificuldade de orar, de ler a palavra, de entender. O Espírito de Deus é aquele que está repreendendo diabetes. Eu sinto muita autoridade do Espírito. Não é só cura na alma, não é só cura interior. Deus está dizendo que Ele está visitando pressão arterial agora. Pessoas que Satanás disse: eu vou infartar, mas o Senhor disse não. Deus está dando livramento de infarto. Eu ordeno que essa pressão volte para o lugar agora. Em nome de Jesus, pressão alta. Que o Senhor te repreenda agora. Espírito de pneumonia, sai agora. Mulheres, homens que estão depressivos, sem força para limpar uma casa, fazer uma comida. Em nome de Jesus, eu te dou uma palavra de ordem. Te levanta, porque o Senhor te anima nessa tarde. Recebe força, recebe fôlego, recebe palavra. Recebe vida do Espírito, recebe renovo. Seja tocado, renovado nessa tarde.
hoje. Eu te abençoo no nome de Jesus. Até quinta, 3 horas. E domingo nós estaremos juntos na live do Pastor Douglas, pelo Facebook do Pastor Douglas, às 5 horas da tarde. Adiciona lá ele. Eu não sei quem vai pregar, mas se for ele ou se for eu creio que Deus vai falar contigo. Pastor Douglas Galvão, procura lá no meu e você pode adicionar ele, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Divulgue aí nos canais das suas igrejas, nos grupos da sua igreja, amém? Tudo que a gente está trazendo é palavra de Deus, não é ensinamento, não é tradição do homem, é tudo respaldo da palavra. Então repassa para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus familiares, para que pessoas que estão feridas nessa área recebam de Deus. Amém? Pastora Elisângela, missionária Elisângela, uma querida lá da igreja Assembleia de Deus Oswaldo Cruz. Amém? É uma querida, Tayane, já falei de Tayane várias vezes, minha avó, Deus abençoe. A Cris sempre está com a gente, Lopinha, Deus abençoe. Josi Vital, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Quem tem meu WhatsApp pode me mandar pelo WhatsApp. Eu queria que fosse por e-mail, mas se quiser mandar pelo WhatsApp, amém. Cleiton de Paula, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. A Adilis, nossa irmã, que está lá nos Estados Unidos, Deus abençoe sua vida, Adilis. Muito obrigada aí por estar repassando. Nete Paixão, Jane Marcos, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que Deus possa fortalecer a vida de Romilda Ferreira, Deus abençoe, amém? Muita gente de Deus aí, e é isso, povo. Deus abençoe, um forte abraço. Bruna Melquiade sempre tá com a gente, Deus abençoe tua vida, Bruna. Deus tem tempo novo pra tua vida, Bruna. Você sabe disso, a gente já conversou. Vânia Sardia, Deus abençoe. Wanda Frodes, Nete Paixão, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e uma excelente tarde. Gilza Torres, que está sempre aí comigo, que a gente conversou. Irmãos, abra o WhatsApp, compartilhe, amém? Me segue no Instagram, quem não me tem no Instagram, me segue lá, miss.mariana Galvão, amém? Me segue no Instagram, que a gente também está tentando aí dar um boom nesse Instagram, porque meu Instagram até pouco tempo era privado, depois eu passei a abrir ele, então eu tenho poucos amigos, amém? Deus abençoe Lia Guimarães, tia do meu esposo, Jane Marques, a Cláudia, Deus abençoe, minhas lindas, um forte abraço e fique na paz.